Graça e paz. Vamos meditar um pouco hoje no capítulo 8 de Hebreus, versículos 1 e 2, inicialmente. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Bem, irmãos, o foco do livro de Hebreus, da epístola aos Hebreus, é a superioridade da pessoa e obra de Cristo. Esta epístola procura mostrar, do começo ao fim, que Cristo é superior a tudo. Além disso, Ele próprio é o tudo de Deus, para o nosso nada. O autor de Hebreus enfatiza que Jesus é tão superior aos anjos que ele herdou nome superior, está acima de tudo e de todos. Ele é superior ao universo. A salvação de Jesus que ele proveu para nós é chamada de tão grande salvação. Jesus é superior e mais importante do que Moisés. Ele é o mais importante de tudo. Ele é mediador superior de uma aliança também superior e superiores promessas. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz é superior, totalmente suficiente. Ele proveu para nós coisa superior. E o livro de Hebreus, termina mostrando que Jesus é o grande pastor das ovelhas. Você vê que Jesus está envolvido com tudo que é superior, grande, excelente, suficiente. Irmãos, Jesus é incomparável. Basta dizer que Ele é o próprio Deus. É o Jesus que eu creio. O autor desta carta vem descrevendo a superioridade de Jesus de uma maneira farta e pródiga. Ele descreve a pessoa e obra de Cristo de uma maneira singular. E quando ele chega no capítulo 8, ele faz um resumo do que ele escreveu até aqui, até o capítulo 8. Ele faz um resumo, que foi o texto que foi lido para nós. Eu vou ler aqui em algumas versões. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Outra versão. O mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono do Deus majestoso no céu. O mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra
à direita do trono de Deus, majestoso no céu. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Esta é a versão que foi lida para nós. E tem uma versão, a versão que foi lida para nós, que ela está já atualizada, e diz assim: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos, não é teremos, temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. É Jesus. É o resumo do autor aqui. A suma, onde tudo o que foi falado se resume. O mais importante é o fundamental, indispensável, principal, primordial, o essencial. O que é essencial? O imprescindível, o que não pode ser deixado de lado ou ignorado, que não pode ser substituído. Às vezes, irmãos, usamos o termo essencial para demonstrar situações e coisas que não são essenciais. Essencial é aquilo que não pode ser substituído, e sem ele não se sobrevive. O sol é essencial, porque sem o sol não há vida na terra. Não há vida na terra. Se o sol apagar por um mês, as coisas já vão ficar difíceis demais por aqui. O alimento é essencial, não é? Se você não comer por um bom período aí, você morre. A água é essencial e você precisa dela. O ar é essencial. Quanto tempo uma pessoa consegue ficar sem respirar? Em alguns casos, 5 minutos. Sem ar. Depois disso, a pessoa desmaia e morre. Mas uma pessoa normal, como eu, sem treinamento, aguenta entre 1 a 2 minutos e já desmaia, sem o oxigênio. Essas coisas são indispensáveis para qualquer ser vivo. Mas Jesus está acima disso tudo. Ele é essencial. Entenda isso. Tem gente que parece que não sente a necessidade de Jesus. O ponto vital, indispensável, mais importante, é Ele e a sua obra. Aquilo que não se pode abrir mão de jeito nenhum, por nada. Esse versículo 1 do capítulo 8 de Hebreus é o eixo espiritual desta carta e também da nossa vida. Nós vamos pensar alguns aspectos dessa superioridade de Cristo neste capítulo 8 de Hebreus. O primeiro aspecto é que o essencial é ter Cristo. O essencial é ter Cristo.
que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Aqui, irmãos, nós vemos Cristo encarnado, crucificado, ressurreto, elevado aos céus e exaltado com todo o poder no céu e na terra. Todo o poder, toda a autoridade, todo o poder foi dado a Ele, no céu e na terra. E nós estamos identificados com tudo isto. Precisamos crer. Nós estamos identificados com tudo isto. Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Temos uma morte e temos uma vida em união com Cristo. Na atração, que é aquela obra maravilhosa de Cristo na cruz, quando Ele nos atraiu para si. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, na atração, ganhamos a união com Ele. É aquele momento em que nós fomos colocados nele, para morrer com Ele e viver com Ele também. Na nossa morte com Cristo, ganhamos a libertação do pecado. Na nossa ressurreição, juntamente com Cristo, ganhamos a sua vida. E mais, irmãos, ganhamos Ele mesmo, a pessoa dele em nós, vivendo a sua vida justa e santa. O fato de estar em Cristo é o que determina o viver em união com Ele e também com aqueles que estão unidos com Ele nele. União com Cristo é o centro. A nossa união com Cristo é a doutrina central, é o centro. A maioria da cristandade vive uma relação com Emanuel, Deus conosco, mas não conhece Deus em mim. Deus conosco é eu não tenho nem palavras para descrever essa relação de Deus conosco, comigo, mas esta posição, Deus em mim, que nós temos que conhecer. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Sentar é uma posição muito significativa, tanto para Cristo como também para nós, principalmente para nós. Essa posição de sentar representa descanso de todas as nossas obras e o reconhecimento da obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, Cristo fez todo o serviço, enfrentou o pecado por nós, por cada um de nós. Eu não tinha essa condição e nem tenho ainda. Sou nova criatura em Cristo Jesus, graças a Deus, mas não tenho condições por mim mesmo de enfrentar o pecado. Cristo fez todo o serviço, enfrentou o pecado por nós, nos colocou nele, nos fez morrer nele, nos redimiu, cumpriu a lei, venceu Satanás e nos livrou de tudo aquilo que não é Cristo, que não pertence a Ele. Então, a única coisa
que precisamos estar nele. E ele já nos colocou nele. Então eu preciso apenas crer. Se ele está descansando, temos que descansar também, ou não? Eu estou nele. É uma união com ele, uma interação. Eu nele e ele em mim. Se ele está descansando, temos que descansar também, reconhecer a sua obra e entrar no território que ele já conquistou para nós. Outro aspecto da essencialidade de Jesus Cristo está apontando para a nova aliança. Hebreus capítulo 8, versículos 6, depois versículo 10 até o 13. Então, versículos 6, 10, 11, 12 e 13. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessa. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vejam os irmãos, Jesus obteve ministério tanto mais excelente, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. E você vai notar também nos textos que ele diz aí, dentro dessa aliança superior: farei, porei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você vê que é ele que faz, é ele que firma, que faz, que estabelece esta nova aliança com o povo. Como que ele fez? Ele fez com a sua morte na cruz e com a sua ressurreição. A morte dele, a ressurreição dele, que também representam a nossa morte com ele e ressurreição com ele. Irmãos, é uma aliança eficaz. Versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. É uma aliança eficaz. Ele trouxe resultado eficaz. Essa aliança superior trouxe resultados eficazes. Versículo 12. Pois para as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Como a nova aliança trata dos nossos pecados, como que Jesus tratou dos nossos pecados, e ele tratou na cruz. O texto aí diz o seguinte: a nova aliança de Deus trata dos nossos pecados de tal maneira que ele, o próprio Senhor,
diz para nós. É Ele dizendo para nós. Olha como Ele trata. Jamais lembrarei dos teus pecados. Jamais lembrarei dos teus pecados. Então, tem gente que pode pensar, eu acho que não tem jeito para mim. Será que Deus vai me perdoar? Será que esta pergunta já passou pela sua cabeça? Se for o caso, já quero começar dizendo: não há pecado maior que o perdão de Deus, nem tão grande que a sua graça não pode removê-lo. Quando você aceitar a sua integração no sacrifício de Cristo, você experimentará a libertação real e permanente do seu pecado. É crendo a nossa morte com Cristo, a nossa ressurreição com Cristo, que nós vamos desfrutar o perdão de Deus para nós. Algo maravilhoso acontece quando cremos nossa morte com Cristo, nossa ressurreição com Cristo. Você não viverá mais na prática do pecado, porque quando Deus perdoa uma pessoa, Ele também muda a sua natureza, a natureza dela. Então, Deus não lembra dos nossos pecados, porque Ele tirou, Ele resolveu a questão. O pecado não é uma questão mal resolvida na nossa vida, como alguns pensam. Ele resolveu. E quem está dizendo é Ele. Não lembrarei mais. Agora, por que você tem que ficar angustiado? Temos que crer. Deus quer que nós vivamos de acordo com a nova aliança, essa aliança que Ele chamou de superior, com base em superiores promessas. E nós temos que viver de acordo com ela, porque essa é a vontade dEle. Hebreus 8:13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. É o que ele está dizendo. Agora é a nova aliança, é a aliança superior. É uma aliança estabelecida dentro de nós. Dentro de nós. Versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que coisa maravilhosa aqui, irmãos. Na sua mente imprimirei as minhas leis. É dentro. Também sobre o seu coração, e o coração é dentro, né? As inscreverei. E só depois disso é que ele diz: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que leis são estas? Que leis são estas que Deus coloca dentro de nós? São as leis da vida de Cristo em nós. Ele está falando aqui da vida dele colocada em nós, dentro de nós. É a lei da vida. Você vai obedecer
de dentro para fora, porque a coisa começa lá dentro. É o viver de Cristo em nós. O viver de Cristo em nós é a lei perfeita da liberdade. A vida de Deus, irmãos, que é a vida de Cristo, opera em nós. Por isso, irmão José Rabelo, Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo, por causa dessa vida que está operando dentro de nós. E se você não tem, você não é povo de Deus. Eu sou crente. E daí? E daí, meu irmão, se você é crente? Você tem a vida de Cristo. Morreu com Cristo. Ele vive em você. Deus é Deus. Ele é o nosso Deus, não apenas no trono dele, mas também operando a vida dele em nós. Deus no seu trono, sim, Ele é Deus no seu trono, e é meu Deus soberano no trono reinando, mas Ele é Deus operando, manifestando a sua vida em mim, vivendo em mim, e é disso que o texto está tratando. O propósito de Cristo é incorporar-se em nós, para ser um conosco em vida. Não apenas o Deus conosco, mas um conosco, a nossa união com Cristo. Esta é uma verdade, uma realidade espiritual tremenda, e nós precisamos crer. Como funcionam as leis da vida que está dentro de nós? Bom, as leis da vida, você sabe, ela funciona naturalmente, espontaneamente, sem esforço, naturalmente. Considere o crescimento de uma criança. O crescimento de uma criança ocorre no pico de sono mais profundo dela e naturalmente. Uma criança não cresce se esforçando, se esticando. Deixa eu esticar aqui para ver se eu cresço. Não é assim que cresce uma criança, Robinho. Você não precisa pegar ele lá no berço, pegar aqui. Deixa eu esticar daqui, quero que ver se ele cresce. Não é assim não. É naturalmente. É a lei da vida. Você já piscou o seu olho nesta reunião? Muitas vezes mesmo, e piscou naturalmente, espontaneamente, sem esforço e até sem perceber. Acabou de piscar, ele nem percebeu. Você já fez isso muitas vezes hoje, porque é a lei da vida. A fome, o sono, tudo é natural dentro da normalidade, se a pessoa não estiver doente. É assim que funciona a lei da vida. Ela obedece naturalmente aos princípios do sono, da fome e tudo mais. Quanto mais elevada é a vida, mais elevada será a sua manifestação. A vida se manifesta, irmãos. Você nem precisa pedir para a vida de Cristo se manifestar em você. Se ela estiver em você, ela vai se manifestar, porque é vida. Ninguém segura a vida. Não adianta esconder gravidez. Tem menina que não queria e engravidou e dos primeiros dias quer esconder. Põe faixas, aperta. Quer esconder a barriga, mas não adianta, que não existe faixas nenhuma que vai segurar, porque vai crescer, e chega um momento que vai sair para fora e vai continuar crescendo, porque a vida manifesta.
Ah, eu queria tanto que a vida de Cristo manifestasse em mim. Você queria, Então tenha a vida de Cristo dentro de você, meu irmão. Tenha ela. Basta ter. Considere um pintainho dentro do ovo. Ele vai se desenvolvendo lá dentro do ovo, crescendo ali. Chega um momento em que ele rompe aquela membrana e continua aquela película. Depois ele quebra a casca e sai. E você conhece, porque você é da roça. A gente é da roça aqui. Você conhece. Agora, se morrer dentro do ovo, ele não sai. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou está difícil? Considere um pessegueiro. Sua função é dar pêssegos. E não qualquer outro fruto. E não qualquer outro fruto. Porque é a lei da vida. Assim são as leis da vida de Cristo em mim, em nós. Aí sim, irmãos, haverá uma relação verdadeira. E é Deus mesmo que diz: eu serei o seu Deus, e vocês vão ser o meu povo. Pelo fato dessas leis serem impressas no nosso interior, haverá conhecimento de Deus. Haverá conhecimento de Deus. Verso 11, Emerson, vamos lá, acorda aí. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Aqui é o conhecimento interior. Isto significa um conhecimento mais profundo de Deus, um conhecimento do próprio Deus. A relação entre nós e Deus, e entre Deus e nós, está na comunhão da vida. A comunhão está baseada na vida dele em nós. É verdade que ter comunhão com Deus é algo tão maravilhoso. Maravilhoso. É algo que não dá nem para descrever aos irmãos. O quão gostoso e maravilhoso é ter 1 minuto, talvez menos, de comunhão com Deus. Mas a comunhão também é um meio que Deus nos proveu para crescermos no conhecimento dele. Conhecimento dele é o conhecimento que você não precisa de ninguém para ensinar. Está escrito aqui. Não é um ensino, irmãos, o que eu estou fazendo aqui. Não é disso que o texto está dizendo. Você me ajuda a conhecer Deus, mas você não tem Ele aí dentro de você, Jesus Cristo em você. Não tem o Espírito Santo. Você não conhece Deus na sua experiência mais íntima. É uma experiência sua. É um conhecimento, além do ensino, é conhecer a pessoa de Deus, conhecer Ele mesmo. E o argumento é que a anterior, a superior aliança, eram regras externas válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor e superior, que é Cristo, o Evangelho, a graça dele em nós. É o que eu sempre tenho dito aqui. Hoje eu não disse ainda, vou dizer agora. Já estou crucificado
com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora é dentro de nós, irmãos, é dentro. E um último aspecto aqui nesta meditação de hoje, da essencialidade de Cristo, é que o seu sacrifício na cruz é perfeito e tem eficácia permanente e resolve mesmo. Veja o argumento do autor aqui aos Hebreus. Vamos para o capítulo 9 de Hebreus e leia para nós versículos 12 ao 15. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Você pode ler também Hebreus 10, capítulo 10, versículos de 1 a 3, depois o versículo 11 e 12. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios, que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o sacrifício sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Por que não se repete mais sacrifício? Porque o sacrifício de Cristo é suficiente e resolveu definitivamente a questão do pecado. Por que não precisamos mais de sacrifício? Porque nós não temos mais nenhuma necessidade de vivermos no pecado, cometendo pecado a partir do sacrifício de Cristo, que destruiu o nosso pecado, nos libertou dele. A não ser que a pessoa não crê. E você sabe o que significa não crer? Não crer é a opção que você está fazendo pelo pecado. Se depois de crermos a nossa morte em Cristo, nascermos de novo e continuarmos pecando, estamos na mesma condição dos judeus do Antigo Testamento, do tempo dos sacrifícios. Nesse caso, irmãos, ao invés de libertos do pecado, seremos ministros do pecado. Além disso, estaríamos transformando também o nosso Senhor Jesus Cristo em ministro do pecado. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado?
A resposta do apóstolo Paulo é: de maneira nenhuma. A nova criatura jamais diz, não peco. Preste atenção no que eu vou dizer. A nova criatura jamais diz, não peco. Porque isso seria orgulho e indica a falta de dependência. Além disso, está por conta própria. E por conta própria, ninguém é capaz de vencer o pecado. A nova criatura em Cristo não precisa de impecabilidade. Ela só precisa de Cristo vivendo nela. A base para não continuar no pecado é: não mais eu, mas Cristo em mim. É viver pela vida de Cristo e na sua dependência. Cristo em mim é a minha garantia de vitória sobre o pecado que tão de perto nos rodeia. Em Cristo, irmãos, em Cristo, falando de mim, em Cristo, aposto todas as minhas fichas. Eu aposto todas as minhas fichas, não em mim, mas em Cristo, em mim, vivendo a sua vida. Ele é o Senhor, justiça nossa, que nos conduz pelas veredas, não do pecado, como alguns querem, mas pelas veredas da justiça, da retidão e da santidade. Por outro lado, uma nova criatura jamais diz, eu peco, porque isso seria incredulidade no poder de Cristo que vive nela, no poder do Espírito Santo. Você peca ou não peca? A minha resposta é: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim é a resposta ao pecado. Cristo vive em mim é a resposta ao pecado. Cristo é a minha vitória. Irmãos, não viver no pecado não gera orgulho, mas humildade, porque sabemos que toda a nossa vitória, do começo ao fim, é Cristo. É graça de Deus, é misericórdia divina, é bondade de Deus. Amém?